A música Sobre as Águas, ela nasceu, durante um culto de jovens da minha igreja, quando o preletor estava pregando sobre Mateus 14, uma passagem que eu já tinha ouvido várias vezes. Acho que se você é da igreja desde pequeno, você já ouviu essa história muitas vezes, Jesus convidando Pedro para andar sobre as águas. E eu lembro que nesse dia, essa história, ela entrou diferente, assim, no meu coração. Teve um encontro ali de Deus comigo, falando: não é só mais uma vez que você vai ouvir isso, mas de fato eu tô falando algo novo pra você. E eu tô te fazendo um convite pra você sair da sua zona de conforto e dar os passos de fé que eu tô te chamando, dar os passos sobrenaturais, né? E andar no sobrenatural. E eu lembro que quando eu estava no momento de ministração, Deus já começou a ministrar o verso, o começo, né? Eu escuto uma voz em meio à tempestade, e era um momento onde eu estava passando por algumas dificuldades, e o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu já peguei o meu celular e comecei a gravar. Tá aqui as gravações, assim, do começo dessa música, quando eu comecei a escrever, elas são todas com o fundo das pessoas falando, do preletor falando ali, porque realmente o Senhor começou a falar comigo naquele momento. Depois disso, eu entendi que eu precisava trabalhar naquela música de uma forma intencional. Eu sabia que Deus tinha me pedido para escrever aquela música, que não era mais uma música que eu ia deixar guardada, mas era uma música que de fato ia impulsionar muita gente a sair dessa zona de conforto e a andar em fé. Então foi um processo muito interessante de trazer isso para fora e de concretizar nas palavras da música essas verdades que o Senhor estava falando sobre mim, de fato ser um convite para outras pessoas para ter esse lifestyle, né, para viver o sobrenatural. E eu lembro que eu comecei a escrever, eu comecei a ter várias dificuldades. Falei: Deus, eu tenho tanta coisa para falar, eu sei que o Senhor tem tanta coisa para comunicar através dessa música, mas quais são as palavras certas? Compartilhei com algumas pessoas e eles me traziam de volta a música, e eu falava: não é isso, não é isso. Eu não sinto que essa é uma música que a gente vai ouvir e a gente vai se sentir confortável. Eu sinto que essa é uma música que quando você cantar, não vai ter outra maneira de você expressar aquilo que o Senhor está falando com você, a não ser sair deste lugar de comodismo, a você de fato ir para cima com tudo que você tem e viver uma nova vida com o Senhor, viver uma nova história. Então, eu sentia essa música como um chacoalhar mesmo nas pessoas. Era algo que mexia dentro de nós e não deixava a gente mais estagnado, mais parado. Então, a gente foi em vários processos de escrita ali. A gente escrevia, trazia, falava: não, tá muito melancólico. Não, tá voltando muito para nós mesmos. É sobre o que o Senhor pode fazer em nós, né? E eu lembro que a gente não ia mais colocar ela no álbum porque a gente não conseguiu terminar. Eu realmente estava: ai, gente, isso aqui não é o que eu imaginei, isso aqui não é o que Deus falou para mim escrever. Então a gente gravar uma música que não é de fato verdade, não é aquilo que eu senti que o Senhor pediu para mim cantar. Então a gente deixou ela um pouco de lado, e eu lembro que numa das últimas reuniões, quando a gente tava fechando as músicas que iam pro álbum, e aí a gente se olhou e falou: não, vamos terminar. Então a gente ficou ali um tempão, algumas horas, ainda conversando, trazendo aquela ideia, falando: tá, mas o que Deus tá falando pra você, Rafa? E eu comunicava, e eles traziam de volta, e nós, como Dunamis Music, a gente começou a cantar, conversar, até que a gente conseguiu terminar a música naquele dia. Eu falei: é isso aqui. Foi muito forte, porque não foi algo só que Deus estava falando comigo. Deus estava falando pra nós como Dunamis Music, mas a gente estava vivendo aquilo ali. E era mesmo um convite não só pra mim, Rafaela, mas pra todos nós. E por isso eu acho que fez tanto sentido a gente terminar a música juntos naquele momento. E naquela hora a gente falou: não, essa música vai pro álbum, já vamos mandar pra pré-produção e vamos correr atrás disso. Foi muito especial o processo. Demorou quase uns 8 meses pra gente terminar de escrever a música. E eu sentia mesmo que Deus estava soprando algo especial sobre essa canção. Até a pegada da música também, ela tem uma intensidade maior, porque ela é de fato para causar esse incômodo em você. Então eu espero que de fato faça viver essa vida de fé extravagante, que você confie 100% no Senhor, que você tenha coragem de deixar para trás aquilo que você tem que deixar para trás e viver o novo de Deus. Então eu tô muito animada com esse lançamento, animada com o que Deus vai fazer através dessa música. E nada vai me impedir.